Padre, eu quero ler a Bíblia. O que eu faço em primeiro lugar? Reserve tempo. Tempo para a leitura da Bíblia. Segundo, um lugar próprio. Você não vai ler a Bíblia brincando com pet. Você não vai ler a Bíblia vendo televisão. Você não vai ler a Bíblia mexendo no celular. Não. Tempo e um lugar propício. Terceiro, invoque o Espírito Santo. Pode ser uma oração clássica, as orações da igreja, ou pode ser uma oração pessoal sua. Você pode criar. Ó divino Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, concedei-me neste momento sabedoria, inteligência, para que lendo a palavra eu possa entendê-la, entendendo a minha vida. Me mostra, Espírito Santo, os mistérios da Escritura, para que eu busque o céu de maneira mais segura e coerente com a minha fé. Te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. É uma oração simples, mas você clama o Espírito Santo. Aí você entra na Lectio Divina, que são 4 partes. Repita comigo: leitura, meditação, oração, contemplação. E aqui a gente põe um ponto a mais que é opcional, mas eu gosto, que é a ação. Comecemos. Primeiro, leitura. Você vai ler o texto. Escolha qual texto você vai ler. Aconselho pegar o Novo Testamento e aconselho começar pelos evangelhos. Qual evangelho, padre? Marcos. Quem nunca leu, comece pelo evangelho de Marcos. É o mais simples, resumido, objetivo. Leu Marcos, você vai para Mateus. Leia Mateus. Terminou Mateus, você vai para Lucas. Terminou Lucas, você vai para Atos dos Apóstolos. Terminou Atos dos Apóstolos, você vai ler João. É o início, já vai dar aí semanas de leitura para você. Repito a sequência que eu uso: Marcos, Mateus, Lucas, Atos, João. Quando você lê o texto, você tem que fazer uma pergunta: o que o texto me diz? Você lê o texto e fala assim: o que o texto me diz? O que aconteceu no texto? Você está como um observador. É o chamado, a leitura, lectio. Você está observando o texto. Uma leitura atenta, sem pressa. Se quiser ler com caneta, circulando palavras, marcando frases. Leu, li. Passemos ao segundo ponto. Meditatio, que é a meditação. O que o texto me diz? Leitura, o que o texto diz? Meditação, o que o texto me diz? Exemplo, o evangelho de hoje. O rico que não quis seguir Jesus. O texto me diz isso. O texto diz isso. Como que ele me diz algo? Eu me coloco no lugar do rapaz. Quando é que eu não quis seguir Jesus? Qual é a riqueza que me impede de seguir o Senhor? É o segundo passo. Você leu o texto, você entendeu o texto, você se colocou no texto. Aí o texto fala para você. Você vai aplicar na sua vida, seja que texto for. Neste momento, você deixa o texto despertar emoções, desejos, sentimentos. Feito isso, você vai para o terceiro ponto. Oratio, que é a oração. É a resposta ao texto. Estou indo devagar para vocês entenderem. Leitura, o que o texto diz. Meditação, o que o texto me diz. Oração, o que eu digo a Deus respondendo o texto. A oração não é pedido, é uma resposta à palavra de Deus. Deus, ele te fala e você vai agora responder. O que o texto me faz responder a Deus? Aqui pode ser louvor,
ação de graças, pode ser uma súplica, depende do texto. Você vai entregar aquilo que o texto despertou no seu coração. Quarto ponto, que é o ponto mais gostoso, é que as pessoas não fazem esse. Contemplação. É a contemplatio. É você estar agora na presença de Deus que te falou. Quando você lê a palavra, você está na presença de Deus e Deus ele vem na sua presença. O que a palavra me leva a viver? Leitura, o que o texto diz. Meditação, o que o texto me diz. Oração, o que o texto me faz dizer a Deus. Contemplação, o que o texto me leva a viver. Então nessa hora, uma musiquinha de fundo, só você, olhos fechados, sentir Deus. Estar na presença de Deus. Se envolver em Deus. Sentir a paz, a transformação pela palavra. Isso exige tempo, respiração cíclica, lenta, acalmando a sua mente. É um estágio de união com Deus. Terminou a contemplação, você já está bem, calmo. Vem o último ponto, axio, que é a atitude. O que eu irei fazer daqui para frente a partir do texto lido? Aí é com a sua família, com seus amigos, lá na sua faculdade. Faça uma oração agradecendo a Deus por Ele ter falado para você durante o texto e fique atento, que durante o dia o texto volta e Deus começa a falar com você. Aí você vai ver que Deus fala mesmo. Aquele texto que você leu com atenção, ele começa a voltar. Você vê uma pessoa numa situação, o texto volta. Tem uma palavra para o seu marido, é o texto da semana passada. Tem um diálogo com seu filho, é o texto do mês passado. Vai conversar no namoro, é um texto que você rezou no ano passado. Então, faça da sua Bíblia um livro também de anotação. Deus falou no seu coração, anote, senão você esquece. A consolação de Deus, a presença de Deus, o que Deus desperta, anota. Senão aquilo passa e a sua mente não guarda. Era isso, meus irmãos. A palavra de Deus é viva, é eficaz. Ela opera cura, libertação e conversão. Leia a sua escritura aplicando a Léxio Divina e prepare para os tombos. Léxio Divina é igual andar de bicicleta. Falando não tem nada mais fácil. Quem nunca andou, sobe e anda. Não é tão simples. Cai, arranha o joelho, leva uns tombaços. Mas quando você menos assusta, você já está andando. Tem gente profissional que pedala, de vez em quando leva uns tombão por aí. Assim é a leitura da Bíblia. Não se aprende a ler Bíblia ouvindo o padre dar as instruções. Aprende a ler Bíblia aplicando as instruções. Caiu, levanta a cabeça, continua. Leu hoje, foi bom, sentiu Deus, compreendeu o texto, glória a Deus por isso. Não deu tempo de ler amanhã, não se condene, haverá um depois de amanhã. Leu o texto, não entendeu nada, achou a oração seca, Deus está falando também aí. Leu o texto, Deus não te falou nada, você não sentiu nada, Deus está presente na ausência. Leu o texto, te cutucou, te feriu, mostrou você na cara no espelho, agradeça a Deus, Deus está trabalhando. É assim que Deus vai. Tem dia que é alegria, tem dia que é repreensão, tem dia que é exortação, tem dia que é promessa, tem dia que é cura, tem dia que é libertação, tem dia que é vida, tem dia que é morte. A palavra nos acompanha vida afora. Quem desconhece a palavra, desconhece a Cristo. Convido você a fechar os seus olhos, a colocar as mãos no seu coração. Eu vou rezando e você vai tomando posse desta oração como se fosse sua oração. Senhor Jesus, eu te louvo, exalto e bendigo por esta palavra dirigida a mim esta noite.
É verdade, Jesus, que eu preciso dedicar mais tempo para a leitura da tua palavra. O mundo que nós vivemos é tão corrido, e tantas vezes nós estamos tão cansados, que quando estamos em casa, queremos relaxar na internet, nas séries, se relacionando, brincando com o pet. E muitas vezes, Senhor, essas coisas que são boas, mas elas vão tomando todo o espaço, e eu não tenho me lembrado da tua palavra. Eu não tenho honrado a Bíblia Sagrada. E é por isso, Jesus, que terminando de ouvir esta pregação, eu te peço, conceda-me o teu Espírito Santo. Dá-me, Senhor, fome da tua palavra. Dá-me, Senhor, sede da tua palavra. Eu quero ter mais fome da tua palavra do que eu tenho de comida. Eu quero ter mais sede da tua palavra do que eu tenho de água. Eu sei que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da tua boca. Assim como a corça suspira pelas águas, eu suspiro pela tua palavra, Senhor. Eu te peço esta noite, molda o meu coração, dá-me gosto de ler a Bíblia, dá-me entendimento, sabedoria, para que quando eu ler os textos da Escritura, eu consiga responder essas 5 perguntas. O que o texto diz? O que o texto me diz? O que eu digo a Deus através do texto? O que o texto me leva a viver? E qual atitude eu terei após a oração? Eu quero Jesus. Eu quero cura, libertação, conversão. Isso me vem da leitura da tua palavra. Eu quero que a tua palavra opere mudanças reais na minha vida, porque eu quero ser uma pessoa melhor a cada dia. Eu quero ter mais paciência com a minha família. Eu quero honrar os meus pais. Eu quero conviver bem com meus irmãos. Eu quero educar e amar os meus filhos. Eu quero me relacionar bem com meu marido, com a minha esposa, com meus amigos, com meus familiares. A tua palavra, Senhor, ela opera mudanças na minha vida, para que eu seja de fácil trato, de fácil relacionamento. Que a tua palavra mude as minhas atitudes, os meus pensamentos, os meus sentimentos. Essa palavra que é como uma espada de 2 gumes, que ela possa cortar da minha vida toda ilusão, toda mentira, todo pecado, toda resistência à graça. E quanto a leitura da tua palavra for desconfortável, é sinal de que Deus está operando, Deus está fazendo. E eu me deixo tocar pela palavra, porque a leitura da Bíblia revela a minha essência de quem eu sou de verdade. A Bíblia revela as minhas intenções ocultas. Quando eu olho para a Bíblia, é como se eu estivesse olhando para o espelho. Eu me vejo na tua palavra, porque ela revela tudo que está encoberto, pois ela será um dia a minha medida no fim. Que meu anjo da guarda me ajude a ter este gosto pela palavra. Que eu sinta prazer, alegria, que eu tenha necessidade de ler a tua palavra todos os dias. Assim como eu tenho vários hábitos de escovar o dente, de tomar banho, eu quero ter o hábito de ler a tua palavra.
que seja algo natural na minha vida, e que este alimento do céu, que a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, possa orientar a minha vida. E conhecendo a palavra, eu haverei de conhecer cada vez mais meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, a palavra eterna do Pai. Ao Senhor Jesus, toda honra, toda glória e todo louvor. Conceda-me, Senhor, o gosto e a necessidade de ler a Tua palavra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.